Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel! Depois que Faye arrumou tudo para Robin e seu pai, já era noite. As estrelas no céu escuro pareciam flores brilhantes. Após o primeiro dia das disputas de classificação do reino, apenas Enzagi perdeu sua batalha. Todos os outros 7 avançaram, o que foi uma boa notícia. Conforme a tradição de Chambord, haveria uma comemoração. Logo, fogueiras foram acesas e as pessoas começaram a cantar e dançar. As mulheres da Alcaverna Dourada reapareceram. Esta celebração atraiu a atenção de muita gente. Muitos guerreiros e soldados de outros reinos estavam do lado de fora do acampamento de Chambord, observando através da cerca. A princesa mais velha Tanasha fez uma aparição de destaque na celebração com seu guarda-costas Ziene. A deusa da inteligência de Zenith sentou-se ao lado de Angela e conversou intimamente com o rei e a rainha de Chambord. Essa cena ao lado da fogueira foi claramente testemunhada por todos. Por meio dessas pessoas, a princesa mais velha transmitiria a mensagem àquela pessoa. Após o término da festa de comemoração, a princesa mais velha ainda não havia ido embora. Surpreendentemente, ela optou por passar a noite no acampamento de Chambord. Faye sorriu enquanto balançava a cabeça. Já era tarde da noite, e até mesmo respirar resultava em névoas brancas. Quem caminhava do lado de fora das tendas aquecidas ficava com os cabelos e a barba congelados. Estava tão frio que Faye se sentiu como se estivesse na era glacial. Este foi o primeiro inverno de Faye no continente Azeroth. Depois de usar sua aura para curar o pai de Robin novamente, ele alternou para o modo assassino e deixou o acampamento de Chambord. Ele desapareceu da área do acampamento e entrou nas Montanhas Moro. As Montanhas Moro eram completamente brancas no inverno. Havia neve em todos os galhos das árvores, e todas elas pareciam feitas de cristais. Sob o luar, aquela floresta cristalizada parecia existir apenas nas lendas se os rugidos aterrorizantes das bestas demoníacas fossem silenciados. Os selos espaciais espirituais do punho dos 2 mestres guerreiros ainda circulavam pelo campo de batalha, mas estavam muito mais fracos do que há meio mês. Faye passou facilmente pelos conjuntos mágicos ao redor e viu o homem misterioso parado ao lado dos selos espaciais espirituais do punho. O homem estava ereto como uma lança, e seu manto marrom balançava ruidosamente ao vento. Os olhos do homem misterioso brilhavam como estrelas, e havia uma sensação estranha pairando ao seu redor. Faye não conseguia entender, era solitário, acima de tudo, mas íntimo. Este homem misterioso tinha uma personalidade especial que fazia com que Faye confiasse completamente nele. Faye ficou muito feliz quando viu o homem. O homem misterioso não disse nada depois que Faye murmurou que queria ver o pergaminho de Punho do Dragão na noite passada. Ele realmente trouxe o pergaminho de O Punho do Dragão, pensou Faye. Só de pensar em ver a técnica número 1 entre centenas de impérios, Faye já se empolgava. Embora seu poder viesse do mundo de Diablo, a chance de testar tal técnica ainda era muito rara. O homem misterioso girou o pulso ao ver Faye, e uma luz verde brilhou em sua direção. Faye levantou a mão e agarrou um livreto fino. A textura era macia, porém firme, era realmente mágico. Faye não conseguia acreditar. Será que esse homem misterioso realmente trouxe o pergaminho de A Punho do Dragão? Quando Faye estava prestes a abrir o livreto, o homem misterioso acenou com a mão e o interrompeu. Após observá-lo atentamente, disse lentamente: "Lembrem-se, os humanos utilizam poder e energia para proteger e guardar as pessoas e as coisas que amam." Antes que Faye pudesse reagir, o homem continuou: "Não tenho mais nada para lhe ensinar." Depois que ele disse isso, um leve zumbido soou quando uma luz verde passou. O homem desapareceu e não foi encontrado em lugar nenhum. Desta vez, Faye captou um pouco do rastro do homem misterioso. O homem era como um meteoro verde. A velocidade do homem era tão rápida que Faye sentiu como se estivesse sonhando. Em apenas uma fração de segundo, o homem misterioso quase desapareceu do horizonte. Diretamente para a esquerda. Faye ficou em silêncio por um momento. Ele entendeu o que o homem havia dito. Como não havia nada que o homem pudesse ensinar a Faye, ele não se encontraria mais com ele ali todas as noites. Aquele relacionamento estranho, porém valioso, entre Faye e aquele homem havia terminado ali. Faye não esperava que esse homem ainda escondesse sua identidade no último segundo. Faye planejava perguntar ao homem quem ele era, mas não esperava que aquele homem misterioso se despedisse tão cedo e tão repentinamente. Embora Faye o tivesse conhecido há menos de um mês, este homem desempenhava um papel especial. Era como um pai e professor para Faye. Este homem misterioso salvou Faye daquele assassino misterioso e se esforçou ao máximo para ensiná-lo e instruí-lo ultimamente. Era óbvio que este homem partiu tão repentinamente para evitar que Faye perguntasse quem ele era. Escove as roupas depois de terminar as coisas, esconda a identidade e a fama associada. Tentei traduzir isso da melhor forma possível. Talvez tenha estragado.
Este era um trecho de um poema escrito por um famoso poeta antigo na vida passada de Fei, e de repente surgiu na cabeça dele por ser tão identificável. Ele se sentiu um pouco triste por saber que não veria o homem misterioso novamente. Depois de esperar um pouco mais e ter certeza de que o homem não voltaria, Fei olhou novamente para o livreto em sua mão. A punho de dragão estava escrito na página de título. Fei estava realmente animado. Esse homem realmente me trouxe o pergaminho de A Punho do Dragão. Isso foi inacreditável. Quem é esse homem? Ele é capaz de retirar o pergaminho de A Punho do Dragão. Nem os príncipes de Zenith o tinham visto ainda. Ele é misterioso demais. A menos que esse homem seja o próprio Imperador Yasin, não há outras explicações. Fei ficou chocado com seus próprios pensamentos. Era impossível, mas fazia algum sentido. Parecia ser a única explicação para todas as perguntas na cabeça de Fei. Mas por que o Imperador Yasin faria isso por mim? Pelos boatos, o próprio Imperador deveria estar muito doente agora. Ele não deveria conseguir sair da cama, mas este homem misterioso ainda é muito poderoso e não parecia nem um pouco doente. Fei pensou um pouco mais, mas não conseguiu juntar todas as pontas soltas em sua cabeça. Parou de pensar e abriu o livreto. Queria ver o que havia de tão especial naquele O Punho do Dragão. Queria saber por que essa era a técnica número 1 entre centenas de impérios. Não havia palavras na primeira página, havia apenas o desenho de montanhas. As montanhas eram tão altas que pareciam todas cobertas de nuvens. O desenhista das montanhas usou apenas algumas linhas, mas a firmeza e a densidade das montanhas foram ilustradas perfeitamente. Embora as montanhas parecessem espadas para Fei, ele não conseguiu obter nenhuma pista sobre o punho do dragão. Depois de olhar para as montanhas por um tempo, ele virou para a próxima página. Fei estava bem antes de ler a segunda página, mas cuspiu um bocado de baba e quase caiu no chão depois de ler. Havia apenas uma linha na segunda página. Pequeno ganancioso, você foi enganado. Eu nem tinha visto o pergaminho de A Punho do Dragão. Depois que Fei retornou ao acampamento de Chambord, ele ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido. O homem misterioso, sempre sério e frio, brincou com ele. Embora não tenha visto o famoso pergaminho de A Punho do Dragão, ele ainda estava um pouco feliz. As palavras pequeno ganancioso transmitiam uma sensação muito íntima, e Fei ficou feliz que o homem misterioso demonstrasse um pouco de sua emoção. Talvez Fei tenha conseguido descobrir quem era aquele homem usando a rede de Paris ou da princesa mais velha, já que o homem era tão poderoso, mas não queria. Como o homem misterioso não queria que ele soubesse de sua identidade temporariamente, Fei acreditava que havia razões para isso. Caso contrário, o homem misterioso não o convidaria para encontrá-lo nas montanhas Moro à noite. Não havia como alguém aparecer naquele local naquele momento. A razão pela qual Fei acreditava que seria temporário era porque tinha uma estranha sensação de que eles se encontrariam novamente. O momento dessa reunião não demorará muito. Quando Fei retornou ao acampamento de Chambord, Torres se aproximou e relatou que a princesa mais velha havia ido procurá-lo diversas vezes. Sem sucesso, ela conversou com Angela na tenda central e adormeceu lá. Ziene, que estava em frente à tenda central, parecia um pouco perturbada. Atrás dela, havia 20 guerreiros poderosos. Como a princesa mais velha estava na tenda do rei, eles não podiam deixar Fei entrar. Embora fosse um pouco estranho para eles impedirem Fei, já que a princesa mais velha era quem havia tomado o quarto de Fei, eles não podiam deixá-lo entrar e deixá-lo passar a noite com a princesa de Zenith. Depois de ver a aparência de Fei, os guardas de Tenasha ficaram um pouco nervosos. Todos sabiam do caráter dominador de Fei. Se o rei quisesse entrar em sua própria tenda, eles não poderiam impedi-lo, mesmo sendo guerreiros poderosos e Ziene estando em um nível ainda mais alto. No entanto, eles não esperavam que Fei sorrisse e acenasse para Ziene antes de entrar em uma pequena barraca que ficava perto do portão do acampamento. É tão fácil conversar com o rei implacável dos boatos. Os guardas ficaram surpresos ao ver Fei entrar na pequena tenda. Como o rei Nugulo não foi até Fei para questioná-lo sobre a morte do aloco oculto Bowser durante o dia, Fei garantiu que todos os soldados de Chambord estivessem prestando atenção esta noite ao patrulhar o local. Depois, ele abriu um portal e entrou no mundo de Diablo para começar outra jornada de subida de nível. Era o pôr do sol no mundo de Diablo. O sol estava vermelho como sangue no horizonte. As altas cercas ao redor do acampamento das mercenárias eram como os muros de defesa de Chambord. Elas circundavam uma enorme área para as pessoas do mundo de Diablo viverem e as protegiam dos ataques de demônios e monstros. Mesmo assim, os rugidos e gritos dos demônios e monstros do lado de fora do acampamento ressoavam no céu. Fei e Helena foram para docas de curas e através do portal e assumiram a próxima missão, o Templo Enegrecido. Esta missão exigia que Fei fosse até Etravincal, os templos divinos que haviam caído para o lado das trevas, e matasse os membros do Alto Conselho. Depois disso, Fei seria capaz de encontrar o Orbe Implacável.
Usando o item à vontade de Kalin, que Fei obteve na missão anterior, ele seria capaz de quebrar o orbe implacável e abrir a entrada para a resistência do ódio. Era lá que residia o chefe final do terceiro mapa, Mephisto. Como o portal para Travincal não estava ativado, Fei e Helena tiveram que caminhar. Depois de matarem monstros pelo caminho, finalmente chegaram a Travincal depois de 2 horas. Havia muitas estruturas de templos antigos. Cada estrutura parecia misteriosa e magnífica. Todas eram feitas de enormes blocos de pedra, com delicados padrões e símbolos gravados em todas as paredes e pilares. Todos os templos foram construídos em um padrão especial e transmitiam uma sensação antiga. Estes eram os lugares onde os habitantes do mundo de Diablo adoravam os deuses. Mas, após a corrosão prolongada da força maligna, todos os servos originais dos deuses sucumbiram. Tornaram-se monstros e demônios, e os templos divinos foram envoltos em escuridão e energia da morte. Assim que Fei e Helena pisaram em Travincal, eles foram atacados agressivamente pelos monstros. Havia muitos Zakarun Zelotes. Eram os guardas dos templos que haviam perdido a consciência, e a única coisa que pensavam era matar. Além disso, havia membros do conselho, que eram os membros caídos do conselho dos templos. Seus corpos estavam cobertos por escamas duras, e essas escamas eram tão afiadas quanto facas. Claro, os inimigos mais poderosos em Travincal eram a Ismael Monville, a Gelebdedo Flamejante e Entoorc Punho de Gelo. Os 3 eram originalmente membros do Conselho Executivo e haviam caído nas mãos de monstros de nível chefe. Pelo conhecimento de jogos da vida passada de Fei, esses monstros eram realmente poderosos. Quando ele jogava Diablo em sua vida passada, ele sempre morria algumas vezes, e seu mercenário também morria quando ele entrava em Travincal. Com esse conhecimento, Fei foi extremamente cuidadoso. Assim que entrou em um templo, usou um pergaminho do portal da cidade para criar um portal. Se a situação piorasse, ele carregaria Helena nas costas e escaparia o mais rápido possível. Depois de ver o quão cuidadoso Fei era, Helena também ficou em guarda. Mas depois de 20 minutos, a cautela de Helena se transformou em surpresa. Um olhar chocado, mas pensativo, também apareceu no rosto de Fei. Quem poderia imaginar que os monstros que Fei considerava grandes ameaças não causariam nenhum problema? A situação estressante e perigosa na cabeça de Fei não aconteceu. Pelo contrário, o processo foi muito fácil. Mesmo que Fei não fizesse nada, Helena seria capaz de matar todos os monstros facilmente. Os 3 chefes com os quais Fei estava preocupado eram muito fracos. Helena usou 3 de suas flechas, e os 3 chefes morreram enquanto seus corpos congelavam e se transformavam em nuvens de pó de gelo. Essa viagem a Travincal fez Fei perceber uma coisa que ele havia negligenciado por muito tempo. O aumento de sua própria força superou o aumento projetado de um bárbaro no mundo de Diablo. Devido ao seu treinamento no mundo real, o aumento de sua força desequilibrou o equilíbrio original do mundo de Diablo. Os monstros que antes eram ameaças a Fei no jogo não eram mais ameaças a ele. Especialmente depois que aquele homem misterioso lhe ensinou os fundamentos de ser um guerreiro, Fei passou a causar muito mais dano usando as mesmas técnicas do que antes. Em outras palavras, o bárbaro de nível 65 de Fei era muito mais poderoso do que um bárbaro de nível 65 normal em mundo de Diablo. A pessoa que também quebrou o equilíbrio foi Helena. Comparada aos mercenários sem graça que Fei tinha no jogo, Helena era completamente diferente. Ela estava em um caminho de cultivo que Fei desconhecia. Após ativar a segunda linhagem de Paladino, Helena, que agora possuía o poder de Paladino e as 4 flechas elementais, era muito mais poderosa do que Fei imaginava. Ela não era mais como a mercenária sem graça do jogo Diablo original, que só conseguia agir como um escudo de carne e uma isca. Ela era a parceira de Fei. Para ser honesto, Fei até suspeitou que Helena tinha força para enfrentar alguns dos chefes do terceiro mapa sozinha. O massacre continuou depois que os chefes em Travincal foram mortos. Nas 4 horas seguintes, os 2 mataram vários monstros. Os pontos de experiência do bárbaro dispararam. Antes que o tempo limite do dia acabasse, Fei já estava no nível 70. Além disso, as 5 primeiras missões do terceiro mapa também foram concluídas. A 4ª missão, o Tomo de Laon Ezen, não demorou muito. Fei encontrou o livro antigo necessário para a missão em A Calçada Curas e o devolveu ao NPC. Ele recebeu 5 pontos de atributo como recompensa. Helena estava agora no nível 67. Por recomendação de Fei, a bela mercenária não aprimorou suas habilidades ofensivas. Em vez disso, concedeu a maior parte dos novos pontos de atributo à sua segunda linhagem. O foco em Paladino lhe deu mais defesa e melhores habilidades de cura. Como suas habilidades ofensivas não mudaram muito, sua classificação no continente Azeroth ainda estava em torno de 7 estrelas, um nível baixo. Fei deixou o mundo de Diablo antes do tempo limite acabar. Helena ficou temporariamente no acampamento das mercenárias.
Embora o poder espiritual de Fei tivesse aumentado bastante e ele conseguisse permanecer no mundo de Diablo e permitir que as pessoas do mundo de Diablo permanecessem no mundo real por 5 horas por dia, Helena não usaria essas 5 horas agora. Ainda havia partidas de classificação de reinos, e ela precisaria passar o tempo lá. Quando o sol acabou de nascer no mundo real, a princesa mais velha se despediu de Fei e Angela e voltou para São Petersburgo sob a proteção de Ziene e seus poderosos guardas. Comparada à aparição de destaque de ontem, a princesa mais velha partiu discretamente. Muitas pessoas não notaram Tanasha e pensaram que ela ainda estava dormindo na tenda central de Chambord. Afinal, muitas pessoas viram a princesa mais velha de Zenith entrar na tenda central do acampamento de Chambord ontem à noite. O tempo estava passando rápido. O sol continuou subindo no céu. Quando a luz do sol da manhã brilhou na área do acampamento ao lado das montanhas Moro, tudo pareceu acordar e recuperar a vitalidade. O acampamento começou a ficar barulhento, e a névoa branca que saía das bocas das pessoas e dos cavalos aliviou um pouco do frio do inverno. Fei entrou na tenda de Robin no horário combinado. Ele planejava tratar as pernas do pai de Robin todos os dias. Mas quando Fei chegou, Robin não estava em lugar nenhum. Depois de perguntar ao velho Arjen, também conhecido como pai de Robin, Fei descobriu que Robin passou a noite toda na tenda de Inzaghi. Robin não se sentiu bem por ter machucado Inzaghi no palco ontem, e se sentiu ainda mais culpado mais tarde, quando começou a servir sob o comando de Fei também. Por causa disso, Robin passou a cuidar de Inzaghi em vez do pai desde a noite passada. As ações de Robin fizeram com que Fei o apreciasse ainda mais. Depois que Fei mudou para o modo paladino e usou o poder da aura para curar alguns músculos das pernas e canais de energia do velho Arjen, ele ouviu uma risada alta e rouca vinda de fora. Parecia a de Percy Drogba, mas a voz de Robin também estava misturada. Fei se sentiu um pouco estranho. Depois que Robin feriu Inzaghi, Percy e Drogba passaram a tratá-lo com hostilidade. Ambos nem sequer conversaram com Robin depois que este jurou lealdade a Chambord. Por que eles estão tão amigáveis agora? Parece que são amigos de longa data. Enquanto Fei pensava, Percy e Drogba entraram na tenda. Percy e Drogba ficaram surpresos ao entrarem. Seus sorrisos congelaram em seus rostos. Era óbvio que não esperavam que o rei chegasse tão cedo. Os dois rapidamente saudaram Fei e começaram a se esforçar ao máximo para demonstrar sua simpatia pelo velho Arjen. Também se desculparam depois. Disseram que não deveriam ter sido tão frios e maldosos com Robin e seu pai ontem. Fei agora entendia a situação. Depois que Robin serviu e cuidou de Inzaghi na noite passada, Inzaghi finalmente acordou de seu sono. As ações e a seriedade de Robin tocaram Inzaghi, Percy e Drogba. Eles começaram a conversar e perceberam que eram pessoas parecidas. Principalmente depois de ouvir a história de Robin sobre sua experiência como sem-teto e suas viagens pelo continente, além de sua vida no reino Tudor, os 3 chambordianos se sentiram muito empáticos por ele. Eram todos pessoas honestas, tinham histórias semelhantes e logo se tornaram bons amigos, que conversavam sobre tudo uns com os outros. Dos 4, Robin era o mais poderoso. Ele também havia visitado muitos impérios e vivenciado muitas coisas. Depois de conversarem e praticarem um pouco, logo começaram a se tratar como irmãos. Fei planejava criar uma oportunidade para Robin se relacionar com os chambordianos, mas eles resolveram por conta própria. Agora, Inzaghi e os outros 4 órfãos de Portão das Fontes Termais eram todos amigáveis com Robin, e Percy e Drogba, os guerreiros mais amados de Chambord, também eram amigos de Robin. Em breve, Robin seria aceito por todos os chambordianos. Fei brincou um pouco com Percy e Drogba e saiu da tenda. Seus olhos brilharam quando um raio de beleza apareceu diante dele. Era a futura rainha de Chambord, Angela. Como uma deusa caminhando nas nuvens, ela usava um vestido de couro azul claro enquanto caminhava em direção à tenda. As 2 criadas atrás dela carregavam 2 armaduras de couro novinhas em folha. Os 2 conjuntos de armaduras pareciam delicados e eram presentes que Angela fez e preparou para Robin e seu pai. Robin e seu pai não esperavam ser tratados tão bem pela bela rainha, que parecia uma deusa. Expressaram sua gratidão e agradeceram novamente a Fei e Angela. Do lado de fora da tenda, o vento frio soprava. O rei e a futura rainha vagavam ao longo do rio no acampamento, de mãos dadas. O rio ainda corria, a superfície ainda não havia congelado. Angela estava de bom humor. Sorriu e descreveu para Fei as coisas interessantes que aconteceram na festa da princesa mais velha na noite anterior. Fei se sentiu muito calmo. Ele era um ótimo ouvinte, sorrindo e concordando com a cabeça. A luz dourada do sol brilhava sobre eles, e a cena parecia tão bela como sempre. Fei segurou firmemente a mão macia de Angela enquanto se sentia excepcionalmente gentil. Embora não tivesse certeza se aquela beleza pura o vira segurando a mão de Helena no palco de teste de espada número 1, ele sabia que precisava explicar o que estava acontecendo entre ele e Helena para Angela. Fei não planejava esconder isso de Angela, mas não tivera a chance. Afinal,
Ele estava enfrentando uma pressão enorme por causa daquele assassinato misterioso e precisava dedicar a maior parte do seu tempo ao cultivo. Em frente a Fei, a correnteza forte às vezes criava respingos na margem do rio. Fei tentava contar à sua futura rainha a história entre ele e Helena, mas sempre hesitava um pouco antes de falar, pois não sabia por onde começar. Depois de pensar bastante, respirou fundo e estava prestes a contar tudo a Angela. De repente, ruídos de trovão, como clip-clop, soaram nas montanhas Moro. Mais de uma dúzia de cavalos velozes apareceram, levantando uma tonelada de poeira e neve no ar. Boas notícias! Boas notícias! Boas notícias vindas da frente de batalha. Os cavaleiros avançaram pelo acampamento como espadas afiadas, e seus gritos ressoaram por toda a região. Todos os ouviram claramente. A notícia imediatamente causou comoção, como se uma pedra tivesse sido jogada em um lago. Muitas pessoas estavam preocupadas desde que o deus da guerra de Zenith Arshavin liderou as legiões de batalha para as regiões do sul. Agora, depois de um dia, boas notícias chegaram. Embora isso correspondesse às expectativas de muitas pessoas, muitas ainda ficaram felizes ao ouvi-las. Como uma poção mágica, essa boa notícia acalmou muitas mentes ansiosas neste momento caótico. Por um momento, todos pararam o que estavam fazendo e olharam para cima. As pessoas na área do acampamento observaram os cavaleiros correndo para o portão sul de São Petersburgo. Boas notícias tão cedo. Qual o nível de sucesso de Arshavin? Será que esse deus da guerra derrotou todos os invasores em apenas um dia? Fei balançou a cabeça enquanto pensava nisso. Não era possível. As chamadas boas notícias provavelmente se referiam à primeira vitória de Zenith. Afinal, o Império Spartax havia se preparado bastante e enviado de 70.000 a 80.000 soldados. Diferente das pequenas batalhas que Zenith e Spartax travaram, esta era uma guerra total. Mesmo que o príncipe ancião Arshavin tivesse nascido para ser um grande general, ele não conseguiria derrotar o Império Spartax em apenas um dia. Com essa interrupção, Fei não teve mais tempo de explicar as coisas para Beldade ao seu lado. A corneta soou grave e alta, e o segundo dia de disputas de classificação do reino estava prestes a começar. Fei olhou para Angela e sabia que não conseguiria explicar tudo em um instante. Por isso, concentrou-se em seus pensamentos e retornou à tenda central. Precisava planejar e elaborar estratégias com os outros 6 participantes de Chambord. O segundo dia de competição começou e a expectativa era real. No palco de teste de espada número 8, Fei encontrou um guerreiro 5 estrelas de nível inferior com a energia guerreira elemental da Terra. Este guerreiro era um nobre de um reino afiliado de nível 1 na região de Batalha Oriental. Embora tivesse muita força física, seu caráter era duvidoso. No livreto de Meti Razi, os comentários sobre ele não eram positivos. Fei não queria lidar com pessoas assim e encerrou a luta com um soco. Esse soco fez seu oponente voar, e ele caiu fora do palco. O rei de Chambord venceu facilmente com um golpe. Algumas pessoas na multidão apenas piscaram e nem perceberam o que tinha acontecido. Só conseguiram arregalar os olhos e perguntar rapidamente aos presentes como o rei de Chambord venceu. As outras lutas foram muito mais emocionantes, pois foram necessárias mais de um golpe para terminar. Os outros guerreiros de Chambord tiveram um bom desempenho. A dedo destrutivo Sek, a deusa do arqueamento Helena e a filho do vento Torres encontraram apenas oponentes de nível 4 estrelas. Eles venceram suas lutas com facilidade e seguiram em frente. Pierce e Drogba eram mais fracos que os 3 anteriores e também enfrentaram oponentes mais poderosos. Após longas batalhas, todos se feriram. Perto do fim de suas batalhas, eles tiveram que invocar seus conjuntos de cavaleiros estelares. Usando a proteção superior dos conjuntos de cavaleiros estelares e as técnicas supremas de suas constelações, eles derrotaram seus oponentes por pouco e também seguiram em frente. A dureza e a crueldade das partidas de classificação do reino começaram a aparecer. Claro, Pierce e Drogba não foram os mais azarados. Essa pessoa era o diretor Oleg, que adorava bajular os outros. Talvez ele tenha passado muito tempo perto de cadáveres e a energia da morte corroeu sua sorte. Este gordo encontrou um dos guerreiros duplos de fogo e vento do reino de Gudon, cajado de fogo ardente Werk. Em menos de 10 golpes, Oleg foi atingido na cintura pelo cajado do oponente. Ele voou para fora do palco e perdeu a classificação para a próxima rodada. Um controle de força tão aterrorizante. Fei correu para o palco onde Oleg competia após ouvir a notícia. Após examinar os ferimentos de Oleg, ele percebeu que Werk havia sido gentil com ele. O golpe que derrubou Oleg do palco não danificou seus ossos nem órgãos internos. Claro, parte do motivo pelo qual o cajado de fogo ardente não causou nenhum dano real a Oleg foi que a gordura corporal dele se transformou em uma armadura de carne. Oleg só ficou tonto depois de cair do palco alto. Ao saber da situação, Fei achou tudo muito engraçado. Deu um chute no traseiro do bajulador enquanto brincava com ele. Em seguida,
Chamou mais de uma dúzia de agentes de fiscalização de Chambord para levar Oleg de volta ao acampamento de Chambord. O segundo dia de competição terminou após 6 horas. Em meio a batalhas cruéis, sangrentas e intensas, os 13 melhores mestres guerreiros foram determinados. No segundo dia da competição, um participante teve muita sorte. Era um príncipe chamado Andrew Shevchenko, de um reino afiliado de nível 2 na região de Batalha do Sul. Como havia 25 participantes na competição de hoje, um participante avançaria automaticamente por sorte. Este príncipe tirou o número da sorte e não conseguiu um oponente. Embora muitas pessoas não achassem que este príncipe fosse um guerreiro qualificado na lista dos 13 melhores, elas tinham que admitir que, às vezes, a sorte era uma parte importante da força de alguém. Fim dos capítulos do 312 ao 314. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.